Olá, tudo em paz? Iniciando mais um bimestre, agora o segundo bimestre, e vamos começar com um conteúdo que está lá no início do livro, né? No primeiro capítulo, na primeira unidade do livro, que é o capitalismo e o espaço geográfico. Como surgiu, as fases do capitalismo, como ele envolve, né, e mexe, está inserido na nossa vida, né, nos tempos atuais, que fase do capitalismo estamos. Então, o sistema capitalista ele nasce na Europa, né, por volta do século 13, 14, mais ou menos aí nesse período, né? Teve um período de transição. Ele nasce quando o feudalismo dá sinais de falência, né? Não, anterior ao capitalismo, a Europa vivia no medievo, né, chamada Idade Média, e o sistema econômico que prevalecia naquele período era o feudalismo, onde todas as atividades econômicas estavam voltadas para o espaço rural, para o espaço agrário. A Europa estava subdividida em grandes mega fazendas, eram chamados feudos. E a Europa medieval era aquela estratificação social, né? O senhor feudal, né? O clero, os senhores feudais, que eram os nobres, e embaixo os servos, né? Era mais ou menos essa estratificação a grosso modo. Então o feudalismo ele perde força a partir do momento que a produção agrícola começa a aumentar na Europa. Surgem os chamados excedentes. E esses excedentes dão margem para o surgimento de feiras, né? Da troca, do escambo, espaços que eram destinados a essas atividades, vamos dizer assim, comerciais, né? Bem primitivo para aquele momento. Não que o comércio tenha surgido com o capitalismo, não. Houve um renascimento comercial. A atividade comercial ela é data da antiguidade. Pois bem, então o renascimento comercial, né, é fruto desse excedente da produção agrícola nos feudos. E um grupo de pessoas começou a se desligar daquelas atividades agrícolas, né, feudais. Passaram a viver dessas atividades da troca, né, do negócio, né, do comércio, das feiras, do escambo. E aí foi surgindo uma classe social chamada burguesia. Eram aquelas pessoas que moravam nos burgos, que eram as cidades, como eram conhecidas naquela época, e que viviam dessas trocas, dessas atividades comerciais. Então, renasce aí uma outra atividade econômica que não era a atividade agrícola, que não era o plantar, o criar, o colher, o semear a terra, mas sim uma atividade que estava em função da produção agrícola, é óbvio, mas não diretamente ligada a ela, no sentido de produzir, lavrar, colher, plantar. Era essa a questão. Outro aspecto importante, outro aspecto importante é que nesse período a população foi dando centralidade às cidades, né? Foram rejuvenescendo ah, o espaço urbano, né? E é nesse contexto que vai nascer o capitalismo ainda incipiente, o capitalismo ainda, né, engateando, podemos assim dizer. Mais na frente, quando há uma queda do poder da Igreja Católica, há um enfraquecimento dos senhores feudais, né, o que é que vai acontecer? Vai haver uma forte, vamos dizer assim, força-tarefa para se delimitar os espaços geográficos, né, os chamados Estados-nações na Europa, isso já do século XV para o século XVI. Aí o que é que acontece? O que acontece é que a burguesia vai ganhar força para uns grandes projetos ultramarinos, que é chamadas grandes navegações. Então, as grandes navegações no século XVI, né, nos primeiros momentos do século XVI, finalzinho do século XV, início do século XVI, vai ser um momento em que esse modelo de organização social
vai se expandir para o mundo. O capitalismo comercial, né, vai se expandir para o mundo através da busca de metais preciosos pela força do regime absolutista. Isso aí já vai ser mais na frente, os Estados Nacionais já vão começar a se formar. A burguesia já vai estar fortalecida, a burguesia comercial. E o grande projeto colonialista, né, que é chegar na África, que é chegar nas Índias, que é chegar num novo mundo, né, vai adquirir a base de sustentação do sistema capitalista comercial. E esse capitalismo comercial ele vai durar aproximadamente um pouco mais de 2 séculos, quando no século XVIII, né, no século XVIII, segunda metade do século XVIII, a indústria vai tomar as rédeas do sistema capitalista e vai inaugurar uma outra fase, que é a fase do capitalismo industrial, com a Revolução Industrial na Inglaterra, com a forte migração da cidade, com todo um outro modelo de organização nas relações de trabalho, né? O proletariado. Não vai ter somente o comerciante e as atividades agrícolas, mas vai ter o proletariado industrial, vai ter uma burguesia fabril, vamos dizer assim, né? Que ele vai se remodelar, mas vai se remodelar no intento de se fortalecer mais ainda como um sistema prevalecente, né? Predominante. E esse capitalismo industrial ele vai puxar uma série de inovações no processo de constituição do sistema. Dentre eles, as tecnologias, né? A máquina, a eletricidade, o uso de combustíveis fósseis e por aí vai. Então o capitalismo industrial, já no século XVIII, né, com a Revolução Industrial, com os acontecimentos como o Renascimento, como as revoluções burguesas, a Revolução Industrial é uma revolução burguesa, vai dar estrutura, vai dar sustentação a um processo intenso de migração campo-cidade, processo de êxodo rural. E a indústria ela vai atrair, né, na Europa como um todo, nasceu na Inglaterra, né, mas vai atrair um grande número de pessoas, de trabalhadores do campo para a cidade. Na Inglaterra vai acontecer um fenômeno chamado processo de cercamento. As terras vão ser cercadas para criar ovinos. Esses ovinos vão para abastecer as fábricas, né, as indústrias de lã. E aí o processo de cercamento, né, a criação de ovinos, vai precisar de pouca mão de obra. E essa mão de obra acabou migrando para a cidade. Né, vai surgir uma classe trabalhadora fabril, né, o proletariado, segundo Marx. E esse proletariado vai migrar para os ambientes urbanos, né, nas proximidades das fábricas que nasciam naquele momento, e aí vai se configurar um espaço com maior aglomeração humana e, consequentemente, uma expansão no espaço urbano, um crescimento, como eu disse, populacional nas cidades. Então, essa forte migração campo-cidade vai dar origem ao que nós conhecemos hoje como cidade, no formato, na configuração da cidade capitalista. Claro que as cidades europeias, por exemplo, estou citando o exemplo das cidades europeias como esse pontapé inicial no crescimento urbano, o crescimento urbano capitalista, elas vão crescer de maneira bem deformada, né, também. Mas posteriormente, com o passar dos anos, as cidades europeias vão se ajustando e vão corrigindo essas deformações. Quando eu falo de deformações, eu me refiro aos grandes impactos ambientais, às áreas periféricas, à violência urbana, a uma série de problemas sociais que hoje estão muito presentes nas cidades dos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. É nesse momento aí que, no momento da chamada industrialização clássica, né, é nesse momento em que a cidade ela vai, como eu disse, crescer movida pela força do capitalismo industrial.
é como se fosse uma urbanização pioneira. O processo de urbanização em outros países, mais na frente a gente vai falar do Brasil, vai acontecer, mas tardiamente, assim como o processo de industrialização. E vai acontecer de uma maneira muito rápida, muito acelerada. Para se ter uma ideia, até a década de 40, aqui no Brasil, até a década de 1940, nós tínhamos uma população rural que superava o número de habitantes das cidades. A população rural era maior que da população cidadina. Do pós-segunda guerra até a década de 80, 90, hoje nós temos um contingente muito grande de população na cidade, né? E foi uma migração, assim, foi uma transferência muito acelerada e sem um processo de acolhimento, sem uma estrutura para receber a população nas cidades. Então a Europa, ela acabou corrigindo muitos problemas sociais, ecológicos, ambientais que surgiram com esse boom do capitalismo industrial no século XVIII e XIX, certo? Então é bom que se diga um outro aspecto importante desse processo de industrialização, que as cidades elas têm uma hierarquia. Existe uma coisa chamada hierarquia urbana. O que é a hierarquia urbana? É a divisão das cidades quanto ao seu tamanho e o seu poder de oferecer bens e serviços. É como se fosse da maior para menor ou o inverso. Né? Você tem as metrópoles, por exemplo, que são grandes cidades, que têm uma influência de poder oferecer bens e serviços no território nacional. Como exemplo aqui no Brasil, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, que são metrópoles nacionais, que exercem uma influência em todo o território, oferecem bens e serviços para todo o território. Isso são as metrópoles nacionais. As metrópoles regionais, é o caso de Fortaleza, Recife, Salvador, aqui no Nordeste, são cidades grandes, importantes, que têm uma influência na oferta de bens e serviços, mas em nível regional. E aí vai descendo nas capitais regionais, os centros regionais, até as cidades locais. São 5 ou 6 níveis de cidades que, de acordo com o poder de oferta de bens, serviços, né, tecnologia, serviços de saúde, educação, estrutura industrial, vai se nivelando, né, se colocando nesses patamares, nesses níveis. E outro detalhe importante desse processo da urbanização são as redes urbanas. O que são as redes urbanas? Todas as cidades hoje do mundo estão interligadas de alguma maneira, pela força das comunicações, pela teia das redes de transporte, né? Pelo o fato de as cidades hoje terem essa conexão global. E aí essas redes urbanas elas se interligam também no vai e vem de mercadorias e serviços, pela força, como eu já disse, dos transportes e da rede de comunicação. Ok?